Vamos ver exemplos das operações vetoriais, isto é o produto por constantes e a soma, aplicadas a matrizes. Temos aqui duas matrizes, 2 por 3. Vamos ver o que é 4 vezes a matriz A. Para todos os efeitos, isto é como se fosse um vetor. A única coisa que acontece é que as coordenadas estão arrumadas de forma um pouco diferente do habitual. E, portanto, a definição vai ser a mesma. Vai ser 4 vezes a primeira coordenada, 4 vezes esta, vezes cada uma delas. Portanto, 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes menos 3 dá menos 12, 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes menos 2 dá menos 8 e 4 vezes 1 dá 4. Também podemos pensar que, já que a matriz é composta de várias linhas, ou seja, é uma coluna de linhas, então 4 vezes essa coluna é cada uma das linhas multiplicada por 4. E como cada uma das linhas é um vetor linha, quanto é que é 4 vezes essa linha? É cada uma das suas coordenadas multiplicada por 4. Portanto, é tudo uma questão de vermos de formas diferentes. Ora, se chamarmos, no caso mais geral, A e J às coordenadas ou às componentes da matriz A, o que estamos a dizer é que uma constante vezes a matriz A é uma matriz cujas coordenadas se obtêm multiplicando cada uma das originais por essa mesma constante. Estamos aqui a omitir os índices para não ficar pesado, mas o número de linhas desta matriz é o mesmo desta, o número de colunas é o mesmo desta. Da mesma forma, podemos calcular a soma das duas matrizes. E, mais uma vez, podemos pensar que, como são matrizes que são uma coluna de linhas, a sua soma é cada uma das linhas somada de acordo com a posição correspondente. Ou seja, a primeira linha somada com a primeira linha. Mas o que é a primeira linha? É um vetor linha. A primeira linha da segunda matriz. E o que é a primeira linha aqui? É outro vetor linha. Portanto, somá-las é coordenada a coordenada. 2 menos 4 fica menos 2. 1 mais 0 fica 1. Menos 3 mais 2 fica menos 1. E depois a segunda linha é somada com a segunda linha. E cada uma delas é um vetor linha, portanto as coordenadas somam-se nas posições correspondentes. 0 mais 7 é 7. Menos 2 mais 0 é menos 2. 1 mais 1 é 2. Alternativamente, também podíamos pensar que esta matriz é uma linha de colunas. Tem a primeira coluna, a segunda coluna, a terceira coluna. E aquela também. E, portanto, a primeira coluna da matriz resultado obtém-se somando as primeiras colunas. A segunda coluna da matriz resultado obtém-se somando as segundas colunas. Esta coluna, 1 menos 2, mais esta, 0, 0, dá 1 menos 2. A terceira coluna obtém-se somando as terceiras colunas. Menos 3, 1, mais 2, 1, fica menos 1, 2, como temos aqui. Portanto, isto é tudo muito decomponível. No caso mais genérico, em que temos uma matriz B com coordenadas B e J, e que chamamos M à matriz soma, aquilo que estamos a dizer é que as entradas M e J se obtêm somando as entradas na posição correspondente das outras matrizes. Ou seja, M e J é A e J mais B e J. E aqui vale a pena assinalar algo interessante. É, da mesma forma que se temos vetores, não conseguimos somá-los com vetores com um número de coordenadas diferentes. Se tentamos fazer isto com matrizes, não conseguimos somar a matrizes com um número de colunas diferentes ou com um número de linhas diferentes. Ou seja, estamos a definir a soma de matrizes apenas para matrizes que têm as mesmas dimensões. Podíamos, se quiséssemos, tentar definir outra coisa, mas tínhamos que explicar qual era essa definição.
Outro ponto interessante é que se uma das matrizes for a matriz nula, ou seja, todas as suas componentes são zero, então o resultado da soma é outra matriz. Não há qualquer alteração. E porquê isto? Porque tudo se passa coordenada a coordenada. As matrizes, no fundo, são coleções de números que não interferem uns com os outros. E, portanto, somamos os números nas posições correspondentes. Multiplicamos por constante todos os números nas posições correspondentes. Se somamos a matriz nula, somamos zero em todas as coordenadas. Tudo acontece em cada posição, independentemente do que se passa nas outras. Vamos pensar então que temos duas matrizes, e de novo são matrizes que têm que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. E eu não vou assinalar para a notação não ficar muito pesada. Como fica a soma das matrizes? Bom, a soma das matrizes é feita componente a componente. A componente IJ da matriz soma obtém-se somando as componentes IJ das matrizes originais. Mas agora acontece o seguinte: os números que nós usamos, a sua soma é uma operação comutativa. Isto significa que podemos trocar a ordem. 3 mais 78 é o mesmo que 78 mais 3. Mas isto agora fica a definição da soma das matrizes escritas na ordem oposta. E o que é que isto significa? Significa que, da mesma forma que os números com os quais as matrizes são construídas têm uma soma que é comutativa, assim as matrizes que são construídas com eles, a sua soma também é uma operação comutativa. Matriz A mais a matriz B é igual à matriz B mais a matriz A. E se pensarmos da mesma forma que mostramos isto, podemos mostrar muitas outras propriedades que são literalmente apenas as propriedades dos números que são usados para construir as matrizes, e como as operações são definidas em cada coordenada separadamente, sem deixar que interfiram umas com as outras, aquilo que é verdade para todas as coordenadas é verdade para a matriz toda. Por exemplo, a soma é associativa, porque a soma coordenada a coordenada também é associativa. Se tivermos uma constante a multiplicar por uma soma, ela vai multiplicar por cada coordenada da soma. Ora, como o produto por constantes é distributivo em relação à soma, quer dizer que coordenada a coordenada é a mesma coisa que multiplicar a constante por cada uma das parcelas e somar. E, portanto, quando desempacotamos tudo isso, fazemos algo parecido com aquilo e vamos até ao fim, concluímos que a mesma propriedade distributiva se aplica às matrizes. E também se aplica em relação aos escalares. Se tivermos uma soma de escalares a multiplicar por uma matriz, então o resultado é a soma dos produtos correspondentes. Mas mais, por exemplo, se pegarmos no escalar 1, o número que multiplicado pelos outros os deixa na mesma, 1 vezes uma matriz é a própria matriz. 0 vezes uma matriz, como 0 multiplica por todas as componentes da matriz, o resultado é uma matriz com todas as componentes nulas, ou seja, é a matriz nula. E já agora fazermos aqui um parênteses para assinalar que é realmente preciso cuidado com as notações, porque aqui estamos a falar do escalar, aqui estamos a falar da matriz. Por exemplo, se forem matrizes A e B, matrizes 4 por 7, isto é a matriz nula 4 por 7. E sim, podíamos estar a escrever sempre assim a notação, mas a certa altura não acrescenta muito. Temos apenas que ter cuidado quando estamos a escrever o que é que realmente queremos dizer e verificar que não há ambiguidade. Fechando esse parênteses. Como os números com que trabalhamos têm simétricos, para cada número há outro número que somado a ele dá 0. Isto significa que se multiplicarmos a matriz por menos 1 e somarmos a matriz original, que já vimos é a mesma coisa que 1 vezes ela própria, então isto vai dar 1 mais menos 1
vezes a matriz, ou seja, vai dar 0 vezes a matriz, ou seja, vai dar a matriz nula. Portanto, esta matriz é assimétrica desta. Isto também tem a ver com a matriz transposta. Nós dissemos que a matriz transposta escreve-se assim, com um T, ou às vezes um T maiúsculo, isso aí depende das convenções de cada autor. É a matriz, vamos chamar M a esta matriz. Então, a matriz M tem na linha I, coluna J, o mesmo que a matriz A tem na coluna I, linha J, ou seja, trocar a ordem. Ou seja, é o AJI. E se pensarmos que a única coisa que fazemos é que trocamos a arrumação da matriz, por exemplo, A transposta é, bom, neste caso não temos aqui um exemplo, mas é só trocar, portanto vamos escrever assim, AJI com IJ, para se perceber que isto corresponde à linha e isto corresponde à coluna. Então as operações vão acontecer coordenada a coordenada independentemente. O que é que eu quero dizer com isto? Se eu multiplicar a constante pela transposta de uma matriz, o efeito vai ser multiplicar a constante por cada uma das coordenadas, ou seja, vai acabar por ser multiplicar a constante primeiro e trocar as linhas com as colunas depois. Ou da mesma forma, se eu calcular a soma de duas matrizes e fizer a transposta, ou seja, trocar a linha com as linhas com as colunas, é a mesma coisa que trocar primeiro e somar depois. Porquê? Porque quando fazemos a troca, as posições que originalmente eram idênticas, depois de trocadas, continuam a estar na mesma posição. Ou seja, a coordenada que na matriz original era o 3, 4, por exemplo, e aqui era o 3, 4, quando trocamos, aqui fica o 4, 3 e aqui também fica o 4, 3. Ou seja, quem era somado antes continuam a ser os mesmos números que são somados depois. E, portanto, o resultado é o mesmo.